Imagine tentar prender alguém e de repente você e todo o seu batalhão caem no chão só porque ele falou o próprio nome. Essa cena aconteceu de verdade. Naquela noite escura, no jardim, Jesus não fugiu. Ele não se escondeu. Ele não implorou por misericórdia. Para quem olhava de fora, parecia que ele tinha perdido tudo, que era o fim da linha. Mas é exatamente nesse momento, quando tudo parece perdido, que Jesus mostra quem realmente está no controle. Ele não foi capturado. Ele se entregou. Essa não é uma história de derrota. É uma história de poder absoluto e amor incondicional. Fica comigo até o final, porque entender o que aconteceu naquela noite muda completamente a forma como a gente enxerga a cruz e a nossa própria vida. Você vai descobrir que a maior demonstração de força, às vezes, é a entrega. A história começa com Jesus atravessando o riacho de Cedron. Ele não foi para um lugar desconhecido ou secreto. Ele foi para um jardim onde costumava se encontrar com seus discípulos. Era um lugar familiar, um lugar previsível, tão previsível que Judas, o traidor, sabia exatamente onde encontrá-lo. Pensa comigo. Se você soubesse que seria traído e preso, você iria para o lugar mais óbvio possível? A maioria de nós se esconderia, mas Jesus não. Ele foi de encontro ao seu destino. Isso nos ensina algo muito profundo sobre obediência. Obedecer a Deus não significa que vamos evitar lugares difíceis ou situações de risco. Pelo contrário, a verdadeira obediência muitas vezes nos leva diretamente para o centro da tempestade, para o jardim da nossa decisão. Jesus sabia o que o esperava ali, mas a obediência ao Pai era maior do que o instinto de autopreservação. Ele nos mostra que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir o propósito de Deus, mesmo quando o caminho é assustador. A obediência verdadeira não desvia do sofrimento, ela o atravessa com um propósito maior. E é nesse jardim que a cena mais impressionante acontece. A multidão chega com lanternas, tochas e armas. Soldados romanos, guardas do templo, uma força armada para prender um único homem. Jesus, vendo chegar, dá um passo à frente. Ele não espera ser encontrado. Ele vai ao encontro deles e pergunta: a quem vocês estão procurando? Eles respondem, quase como um grito em uníssono: a Jesus, o Nazareno. E então vem a resposta que ecoa pela eternidade. Jesus não diz, sou eu. Ele diz, eu sou. No grego, ego eimi. Esse é o nome de Deus, o mesmo nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. No instante em que essas palavras saem da boca de Jesus, a Bíblia diz que os soldados, homens treinados para a batalha, recuaram e caíram por terra. Pensa no poder contido nessa cena. Com duas palavras, ele derrubou um batalhão. Ele poderia ter aniquilado todos eles ali mesmo. Ele poderia ter chamado legiões de anjos, mas ele não usou esse poder para se libertar. O poder que derrubou soldados foi o mesmo poder que se conteve por amor a nós. Jesus estava mostrando, eu não estou sendo preso porque sou fraco. Estou me entregando porque amo vocês. Ele podia vencer pela força, mas escolheu vencer pelo amor na cruz. Mesmo no momento da sua prisão, quando a lógica diria para ele pensar em si mesmo, Jesus estava cuidando dos seus. Depois de se identificar e mostrar quem estava no controle, ele olha para a multidão e diz: se é a mim que vocês procuram, então deixem estes ir embora. Ele estava falando dos seus discípulos. Naquele momento, ele era um prisioneiro, mas ainda agia
como um pastor. Ele estava se entregando para proteger o seu rebanho. O Evangelho de João faz questão de notar que isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito antes. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Que coisa incrível! Mesmo acorrentado, o coração de Jesus estava voltado para a segurança dos seus amigos. E isso tem uma aplicação prática e poderosa para a nossa vida hoje. Talvez você esteja se sentindo fraco, encurralado, como se estivesse perdendo o controle. Mas essa passagem nos garante, mesmo quando você se sente fraco, Jesus continua cuidando de você. Ele é o bom pastor que nunca abandona suas ovelhas, nem mesmo no vale da sombra da morte. Sua proteção sobre nós não depende da nossa força, mas da fidelidade dele. E no meio de toda essa tensão, vemos uma reação muito humana, mas completamente equivocada. Pedro, o discípulo impulsivo, vê Jesus sendo preso e reage. Ele saca uma espada e ataca Malco, o servo do sumo sacerdote, cortando sua orelha direita. A intenção de Pedro talvez fosse boa. Ele queria defender seu mestre. Lutar por ele era zelo, era paixão, mas era um zelo sem direção, uma atitude fora do tempo e do plano de Deus. Jesus imediatamente o repreende. Ele cura a orelha de Malco e diz a Pedro: guarde a sua espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. A lição aqui é fundamental. Nem toda atitude que parece bem intencionada ou feita em nome de Deus vem realmente da vontade de Deus. Quantas vezes nós, como Pedro, tentamos resolver as coisas do nosso jeito, usamos a nossa espada, nossas palavras, nossa força, nossos planos, quando Deus está nos chamando para confiar no plano dele, que é muito maior. A atitude de Pedro era de violência, mas o reino de Jesus é de paz. Ele estava tentando impedir a cruz, a mesma cruz que nos salvaria. A vontade de Deus nem sempre faz sentido para a nossa lógica e precisamos aprender a guardar nossa espada e confiar no caminho dele. Depois de repreender Pedro e curar o homem que veio prendê-lo, Jesus diz a frase que resume toda a sua missão e entrega: não beberei eu o cálice que o Pai me deu? O cálice na Bíblia muitas vezes simboliza a ira de Deus sobre o pecado, o sofrimento, o julgamento. Aquele cálice continha todo o peso do pecado da humanidade, o meu e o seu, e Jesus voluntariamente decide bebê-lo até a última gota. Ele não foi forçado. Ele não foi pego de surpresa. Ele escolheu beber. Essa pergunta revela uma submissão e uma confiança no Pai que são de outro mundo. Ele sabia que o caminho passava por aquele cálice amargo, mas também confiava que o Pai estava no controle e que o resultado final seria a ressurreição e a nossa salvação. E aqui está a aplicação mais profunda para nós. Às vezes, a nossa fé não vai nos livrar do sofrimento. Às vezes, a fé não é escapar do cálice, mas ter a coragem de bebê-lo, confiando que Deus está conosco em cada gole. Fé é atravessar o sofrimento com Deus, sabendo que Ele pode transformar a dor mais profunda em um propósito eterno. Confiar no cálice que o Pai nos dá é a maior prova de fé, no final das contas. A prisão de Jesus não foi um acidente, nem um ato de fraqueza, foi um ato de obediência soberana. Cada passo, cada palavra, cada gesto naquela noite escura no jardim foi deliberado. Ele não foi uma vítima das circunstâncias. Ele foi o Senhor da situação, orquestrando a própria entrega para cumprir o plano de salvação. Jesus não foi preso porque os soldados eram fortes. Ele se entregou porque ele é obediente e porque o amor dele por nós é mais forte que a própria morte. E foi essa entrega voluntária, esse ato de submissão ao Pai,
que abriu o caminho para a cruz e, consequentemente, nos deu vida, perdão e esperança. A força de Jesus não estava em escapar da cruz, mas em abraçá-la por nós. Se essa palavra sobre o poder e o amor de Jesus no jardim falou com você, se tocou seu coração, eu quero te convidar a fazer 3 coisas. Primeiro, deixa o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Segundo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem como essa. E por último, eu quero te fazer um convite especial. Escreve aqui nos comentários a frase: Senhor, eu confio no teu cálice. Ao fazer isso, você está declarando a sua fé e confiança no plano de Deus para a sua vida, mesmo nos momentos difíceis. E eu quero que você saiba que eu vou ler e orar por cada pessoa que deixar esse comentário. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.